Olá, meninas! Hoje eu vou falar de assunto muito pedido no meu Instagram, porém muito polêmico. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Na minha opinião, por que polêmico? Porque o pessoal adora ficar tomando conta da vida dos outros. Se cada um tomasse conta do seu peito, tava todo mundo bem feliz. Tem quem defenda o aleitamento materno exclusivo até quando o bebê desmamar, ou no mínimo até 2 anos. Tem quem diga que 6 meses é o suficiente, que a mãe já fez o seu papel. Mas, sinceramente, eu acho que a amamentação é um ato de amor. E ela deve durar enquanto a mãe e o bebê estão felizes. Com certeza que toda mãe se doa pelo seu filho, faria muitos sacrifícios pelo seu filho, mas eu não acredito que a amamentação tem que ser uma coisa pesada, sacrificante, dolorosa, que você se corta todos os dias para fazer. E foi esse o motivo pelo qual eu desmamei o Dante aos 10 meses. Na minha cabeça eu tinha que fazer o mínimo, assim, da população média, que é amamentar até 1 ano. Depois disso, quando ele largasse não tinha problema, eu ia estar tranquila. Mas assim, eu fazia muita questão de amamentar até 1 ano. Tanto que no início o Dante teve um problema de peso aos 3 meses, ele começou a engordar muito pouco e a curva dele deu uma boa caída. E meu médico chegou a sugerir a complementação. E eu falei que eu não queria. Não, eu vou tentar. E eu acordava de madrugada, eu colocava despertador a cada 2 horas e colocava de dia a cada 2 horas para poder amamentar mais. Sabe, tentava forçar ele a mamar mais. E eu sinto que foi esse o momento que ficou muito difícil amamentar pra mim. Porque desde o começo foi muito bom. Eu tava naquela expectativa, toda mãe tem aquela expectativa, né? Ai, será que eu vou conseguir amamentar? Porque eu queria, sempre quis amamentar. E eu tendo um outro filho, eu com certeza vou amamentar. E eu vou amamentar até o momento que ficar bom. Eu não vou dizer 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque realmente os 10 meses foi um momento meu, que eu não tava mais me sentindo com forças, sabe? Com cabeça pra amamentar. Vamos voltar à história que eu já baguncei tudo lá na frente. Dante chegou no primeiro dia e a primeira pega foi ótima. Desde a primeira. Ele amamentou direitinho, não tinha barulho, né? Que entrar na boca da criança. Meu bico não rachou. Assim, nada de sangue, eu fiquei assada, né? Eu acho que o mínimo do mínimo é uma mãe ficar assada, porque você nunca ficou passando, né, nada ali no bico. E agora, 12 vezes ao dia, tem alguém chupando seu bico do peito. Eu não posso ficar falando essas palavras, sabe porque o YouTube lê as palavras que eu fico falando? Fica achando que você quer filme pornô. Não é, YouTube. Você quer amamentação, coisa linda, maravilhosa de Jesus. Não tira minha monetização, por favor. Obrigada. E aí, a partir desse momento, eu tava assim, com um assado no peito, mas era muito tranquilo. Eu passei aquela pomadinha Lancinó, eu não usei concha, já expliquei antes, porque eu não gostei, me senti molhada. Meu bico é grande, então assim, foi perfeito, não tive um problema. Aí eu fui ao pediatra o primeiro mês ótimo, segundo mês ótimo, terceiro mês médio. Ele me pediu pra eu voltar dali a 15 dias pra ver como é que ficava. Aí eu, dei um esforço naqueles 15 dias e tal. Ele deu uma engordadinha, beleza. Quando chegou no 4º mês, dali a 15 dias, eu amamentei normal, não fiquei também forçando. E ele engordou menos do que no 2º pro 3º mês, assim, na proporção, tá? Eu sei que cada mês não é igual, mas na proporção, na curva. E meu pediatra falou assim, olha, Marina, ele tá saudável, ele tá bem, mas se você quiser, você pode complementar. Eu falei assim, não, o quê? Se eu complementar, o meu filho não vai amamentar até 1 ano. E eu preciso amamentar até 1 ano. Tá bom. Aí eu não complementei, eu tirava na bombinha pra poder complementar na bombinha, mas de qualquer forma eu ficava com medo de dar uma mamadeira e ele preferia um leite na mamadeira. Antes desses 4 meses eu tinha dado na mamadeira algumas pouquíssimas, raríssimas vezes, quando assim, sei lá, saía pra fazer uma unha, saía pra ir no médico, raríssimos momentos. Eu congelava meu leite, tem um videozinho aqui, eu congelava o leite, deixava e ia fazer o que eu tinha que fazer. Só que por tão poucas vezes que o Dante mamava, ele parou de pegar a mamadeira. E quando aos 4 meses o pediatra falou, então você tira do seu leite e complementa com o seu leite a cada mamada. Eu falei assim, eu vou fazer isso nem pensar. Imagina só, a criança vai ficar com preguiça e só vai querer o leite da mamadeira. Eu não fiz. Eu continuei tentando no peito. Então assim,
O momento de amamentação, desde os 4 meses pra mim, começou a ser difícil, uma coisa que não era difícil. Eu botei sobre mim o peso, toda a responsabilidade e toda a culpa. Essa palavra é péssima, ela tá presente em todos os lares de mães. E eu botei sobre mim a culpa do meu filho estar muito magro. E eu não queria fazer outra coisa, porque nesses grupos de amamentação, que eu particularmente não gosto, porque eu vi coisas lá que eu não gostei, eu achei muito sufocante. Eu não gostei porque eu li umas coisas de estilo, meu filho tá com 1 ano e meio, eu amamento 4 vezes à noite, eu queria ajuda pra desmamar à noite. Aí vi um monte de gente falando, tipo, muito, não, porque você é mãe, que você tem que se doar, é o melhor leite pro seu filho, e não sei o quê. E assim, não era a minha opinião, então eu preferi sair de qualquer um desses grupos, eu achei muito extremo pra minha opinião. E no nosso caso, vocês já sabem, o Dante introduziu as frutinhas e uma papinha bem levinha de fruta aos 4 meses, por indicação do meu pediatra, e pra mim foi muito alívio, porque já não tava muito assim nas minhas costas a sobrevivência dele. Gente, isso é muito sério. Eu tinha um peso muito grande nas minhas costas. E não é um peso, tipo, realmente, a mãe é a sobrevivência do filho. Mas, tipo assim, uhul! A mãe é a sobrevivência do filho. Cara, Deus, muito obrigada por essa oportunidade de criar uma vida. Não, era tipo, cara, se eu vacilar, meu filho vai morrer. E eu vou ficar culpada e vai todo mundo falar que eu matei a criança de desnutrição. Era assim, era nessa vibe, essa vibe não é legal. E quando ele começou a comer as frutinhas, deu uma melhorada, né? Eu falei, opa, ele vai dar uma engordadinha. Só que do 4º até o 5º mês, eu dava, tipo, uma vez ao dia, 5 colheres de fruta, nem isso. Era muito pouquinho que ele comia. Era realmente só pra poder provar os alimentos, não era uma alimentação. Até os 6 meses, né? A principal alimentação é o leite materno. E aí, ao 5º mês, nós colocamos, além da frutinha, também os legumes. Então ele tinha 2, às vezes 3 refeições por dia. Tudo bem. Aí eu fiquei mais feliz, né? Falei, poxa, agora a sobrevivência dele não é mais nas minhas costas. E eu até percebi, sim, uma melhora de ganho de peso e tal, mas pode não ter sido por causa da comida, não era tanto assim. Do 5º ao 6º mês ele comia também muito pouquinho por dia. Eu acho que na minha cabeça, sabe, é muito importante o psicológico da mãe nesse momento de amamentação. E aí quando deu o 6º mês eu falei assim, sabe, tipo, ufa, sabe, agora ele vai comer. Se acontecer por algum acaso, assim, Deus, se por algum acaso assim, o Dante desmamar, eu já fiz a minha obrigação mínima que toda mãe deveria ser capaz de fazer, na minha cabeça. Que toda mãe deveria ser capaz de fazer, amamentar até os 6 meses. E aí tá, então sim, né, eu já tava assim, fazendo, sabe, um acordo com Deus? Deus, se ele quiser desmamar agora, eu juro, não vou ficar chateada. Eu tava tão cansada, além de todas as coisas que eu tinha que fazer, ele tinha parado de mamar na mamadeira e não pegava copinho de jeito nenhum. Então, nessa fase dos 6, 7, 8 meses, eu tinha que levar ele pra todos os lugares que eu ia, assim, 100% dos lugares que eu ia. Até os 6 meses eu tava muito certinha no Easy, porque era a mamada que controlava a brincadeira, que controlava o sono, e a gente tinha, assim, uma rotina. Quando colocou a alimentação, é um pouco difícil, assim, né? O primeiro filho, e eu não sou nutricionista nem nada. Então, às vezes, eu dava umas comidas que ele, tipo, dormia um monte. Às vezes, eu dava comida que ele ficava com fome, e daí ele mamava o peito logo depois. E como eu não queria que ele desmamasse, na verdade, então eu tava muito cansada, mas eu tinha que fazer a minha parte. O básico do básico até 6 meses, mas toda mãe tem que amamentar até 1 ano, tipo isso. Então, eu meio que deixei ele livre de demanda. Ele almoçava, daí depois ele pegava o peito e tal. Então, a gente ficou um pouco desregulado o 6º, 7º e o 8º mês. Foi mais ou menos isso. Eu ficava nessa ansiedade, porque, poxa, ele tá comendo bem. Ele nunca comeu, tipo, muitas quantidades, mas ele sempre comeu de tudo que eu ofereci. Ele tá sempre comendo um negocinho. Então, eu ficava naquela ansiedade, sabe assim, sabe? Será que ele vai largar? E será que eu vou ter um pouquinho de descanso? Eu consegui desmamar ele à noite por completo, acho que no 6º ou 7º mês. Do 4º ao 6º mês ele acordava uma vez. No mês eu acho que ele já tava desmamado por completo. Então assim, eu já dormia. Mas de dia eu ficava com todos os afazeres da casa. Eu tinha que levantar, dar o peito, fazer o café, dar o café, embalar para daqui a pouco deitar, brincar e fazer o almoço, servir o almoço para minha família. E aí dava o peito, e dava o almoço para ele. Você já sabe o que é. Você que é mãe, que decidiu largar o seu emprego para ficar em casa, você sabe exatamente como é que é.
E aí, quando chegava tipo 8 horas, 7 horas, que era a hora da jantinha e do peito, eu ficava desesperada já. Sabe, tipo, não vai dormir? Não vai dormir? Não vai dormir? O que eu comecei a perceber? Uma mãe extremamente estressada, irritadíssima, que toda vez que a criança fazia, ele fazia assim pra mamãe, toda vez que ele fazia isso, eu fazia tipo, não! Sabe, tipo, por favor, sabe, me dá um descanso, meu filho, por favor, você acabou de mamar. E quando ele foi chegando aos 9 meses, ele pegou uma virose e a gente viajou. E durante essa viagem ele passou uma semana no canguru preso no peito. Meu peito rachou. E aí fez muita assadura. E eu desesperada, viajando, uma viagem que deveria ser muito gostosa. Eu acho que as pessoas viram minha viagem nos stories e ficaram pensando assim, gente, essa menina é maluca, ela tá viajando. Ela tá fazendo um cruzeiro e ela só sabe reclamar. Que garota chata. Porque realmente eu estava insuportável. E não estava fazendo bem aquilo pra mim, certamente não estava fazendo bem pro Dante. Porque eu só passava coisa negativa, ruim pra ele. Toda vez que ele via mamar, sabe, tipo, não, por favor. E cara, não tem como você esconder se é isso que você tá sentindo. Eu tô sendo aqui muito franca. E se você se sente a pessoa mais maravilhosa, a deusa da fertilidade, a mãe do ébano, quando você amamenta, graças a Deus, sabe? Tipo, agradece muito a Deus. Tipo, isso é muito, muito importante no processo de amamentação. Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que se sentiu ou está se sentindo como eu estava me sentindo. E a gente não pode viver nessa prisão. As situações só acontecem o que a gente permite. E eu estava permitindo uma situação que está fazendo mal pra mim, certamente estava fazendo mal pro Dante. Porque eu tinha esse objetivo, essa idealização de que ele tinha que mamar até 1 ano, porque se ele mamasse até 1 ano ele ia ficar doente e não sei o que. Eu fiquei tão cansada na viagem, tão cansada, que eu cheguei no Brasil e resolvi nunca mais um amamento. Eu falei assim pra Rafael. Só que você não pode fazer isso, que é um trauma pra criança e não faz bem pra você fica doente, você fica com febre e tal. Então assim, nunca, não importa quão cansada você esteja, nunca passe de 10 mamadas ao dia para 0, porque isso não faz bem nem para um nem para o outro. Eu estava amamentando nessa época mais ou menos umas 6, 7 vezes ao dia, que eu lembro que era quando ele acordava, aí tipo um pouquinho antes da soneca, daí depois do almoço, aí de tarde umas 2 vezes e de noite, era mais ou menos isso. Quando eu cheguei, eu decidi, ele tava com 10 meses, eu acho que tipo assim, 1 semana, 2 semanas, eu decidi que ele só ia mamar 3 vezes ao dia, que era tipo assim, o horário da mamadeira, né? Que teoricamente era pra idade dele nessa época. Aí como é que foi o dia 1? Ele acordou, eu amamentei normal. Aí dei o café da manhã, ele brincou, daí ele veio pedir peito. Toda vez que ele pedia, eu dava qualquer outra coisa que eu sabia que ia fazer ele feliz. Cantava uma musiquinha, dava um biscoitinho, dava uma frutinha, dava um abraço, levava pra tomar banho. Sabe assim, eu ia enrolando minutos, minuto a minuto. Ia ganhando tempo, dava um banho, trocava uma fralda, tipo, eu ganhava minutos pra poder espaçar um pouquinho essa mamada. E eu consegui no primeiro dia, se eu não me engano, dar na hora que acordava, depois do almoço, mais uma vez de tarde e pra dormir. Beleza. No segundo dia, eu queria ficar nas 3, né? Aí eu dei no primeiro, na hora que ele acordou, consegui atrasar bastante depois do almoço e aí pra dormir. E aí eu fiquei assim por uns 4 dias, 5 dias, até que ele parou de reclamar entre essas mamadas. E aí eu resolvi que era hora de tirar a do dia. E eu dei a da manhã, passei o dia inteiro, foram 2 dias, eu lembro que foi um fim de semana isso. Quando ele ficava no colo das pessoas, ele nem ligava pra peito, passava horas e horas sem problema algum, bebia água, bebia suquinho, comia direitinho. Só que quando ele vinha pro meu colo, ele pedia peito. Inclusive, eu tava conversando com algumas mães, né, que tinham desmamado e tal. Ele realmente não apresentava sinais de que ele necessitava, que ele tinha fome do peito. Porque eu, nessa época, assim, 8, 9 meses, eu deixei ele por 2, 3 vezes, por 12 horas na casa da minha prima pra poder sair. Mas eu deixei por um bom período, 12 horas, ele nem 1 minuto pediu peito. E até eu tirar o peito, ele nunca tinha provado fórmula. Nunca. Então, assim, ele não mamava nada nesse período. E quando ele me via, ele pedia. Aí você vai dizer, mas é óbvio, peito não é só alimento. Peito também é carinho. Com certeza. Mas eu vou te dizer uma coisa, a mamadeira também é muito carinho. Você fazer uma mamadeira e dar aconchegado, apertadinho em você, também é muito carinho. Isso foi o que eu entendi depois que eu dei a mamadeira. Então assim,
depois que eu dei a mamadeira, eu percebi que, talvez não, talvez se eu não tivesse conseguido amamentar, o amor que eu sinto por ele dando a mamadeira é o mesmo amor do peito, é o mesmo carinho, eu olho no olhinho dele, brinco com ele. Agora não, ele tá grandinho, ele não fica de jeito nenhum no colo, né? Ele mama sozinho. Mas nessa época de 10 meses ainda ficava muito no colo, eu dava mamar todinho no colo, vendo ele mamar tudo direitinho. E percebi que o amor é o mesmo, sabe? Muito provavelmente eu teria ficado muito frustrada e culpada se eu não tivesse conseguido amamentar, como é o caso de 99,9% das mães brasileiras que não conseguem amamentar. Elas acham que são menos mãe, que tem menos contato, menos amor, menos carinho com o filho porque não conseguiu amamentar. Na minha opinião, isso não é verdade. Foi o mesmo processo pra mim. E eu tô pulando muitas coisas, porque quando eu falo, eu falo pra frente e pra trás. Voltando, não sei onde é que eu parei. Lembrei. E aí eu tava amamentando só de manhã e de noite. É mais ou menos como uma mãe que trabalha fora faria, né? De manhã, a criança passa o dia inteiro na escola, com a babá e tal. Nem lembra que tem mãe. Aí quando a mãe chega, ai, quero peito. E eu fiquei por assim no fim de semana. E foi bom porque minha sogra e minha mãe estavam em casa. Então toda vez que ele pedia o peito, né? Elas pegavam, brincavam com ele e tal. E ele se distraía e esquecia completamente. E aí passou o sábado e o domingo. Na segunda eu resolvi que eu ia tirar o mamar da noite. Porque como ele tava jantando muito direitinho, eu ia colocar ele pra dormir sem o mamar. Até esse momento, como eu disse, ele nunca tinha tomado fórmula e ele tava negando a mamadeira. Eu, todos esses dias, fiz uma mamadeira pra servir pra ele. E ele negava, ele negava, ele negava. Até que pra dormir, ele tava enjoadão pra dormir, tava querendo, né, aquilo ali. Ele pegou a mamadeira e mamou. Eu falei, opa, mamou pela primeira vez. Isso já era mais ou menos no 7º dia de desmame. Isso foi bem gradual. E aí ele mamou de noite, direitinho. Eu passei mais 2 dias apenas amamentando de manhã. E eu passei também a dar mamadeira de manhã. Depois disso, aí eu consegui que ele pegasse. Então ele só pegou a mamadeira depois que ele parou de mamar. Já tava no processo de quase nada. Devacei a fórmula que o meu pediatra passou. Não vou falar nome de fórmulas no vídeo, porque isso muda sempre, muda de pediatra. Então pergunte pro seu pediatra a fórmula que ele recomenda. E aí teve um belo dia que eu acordei de manhã. Ele chorou de manhã cedinho, como ele sempre chora, por volta das 5h30, 6 horas. E eu fiz uma mamadeira e entreguei na mão dele. E eu sou muito chorando nos meus vídeos, né, gente? E foi um momento muito simbólico, assim, pra mim. Porque foi um ciclo, sabe, que fechou de 10 meses. Eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz e agradecida a Deus de ter tido a oportunidade de amamentar o meu filho. Mas minha vida melhorou bastante, assim, a qualidade de vida depois disso. Ele diminuiu bastante as choradas de noite. Logo depois, um mês depois, a gente viajou de novo, passou uma semana fora. E por algumas vezes ele chegou a dormir na cama. E ele nem uma vez pediu o peito. E assim, quando ele dormia na cama, a gente, por exemplo, ia pro sítio, ele dormia um dia na cama. Cara, um dia que ele dormisse na cama, eram 8 vezes acordando pra mamar. Quando ele dormia no quarto dele, não. Então isso era exaustivo demais pra mim. E, sabe, foi um dia tão feliz, eu fiquei tão feliz, eu fiquei triste, eu chorei. Eu amamentei, eu dei a mamadeira dele nesse dia chorando, sabe? Porque eu tava assim, triste, porque eu não consegui. Mas não é um não conseguir, porque eu tinha essa idealização, sabe? De que o perfeito seria pelo menos até 1 ano. Mas estava feliz porque eu cumpri o meu papel e que a partir daquele momento a nossa relação ia melhorar muito. Ele demorou mais ou menos uns 3, 4 dias pra parar de pedir por completo. E lá pelo 4º dia aconteceu a melhor coisa de todas. Que toda vez que ele me via, até esse momento, ele fazia pro peito, né? E a partir do 4º dia, ele olhou pra mim e sorriu. Que nem ele fazia pro Rafael, que nem ele fazia pra minha sogra, pra minha mãe. Gente, isso foi, assim, sensacional. Sensacional. Eu me senti assim, sabe? Tipo, caramba, ele me viu, sabe? Saiu daquela muralha do peito, aquele peso. Amamentar pra mim era um peso tão grande, tão grande. Eu acho que ninguém merece passar por isso. Sabe, amamentar forçada, porque você tem uma idealização, ou porque alguém te mandou fazer isso, ou porque a sociedade te manda fazer isso, porque é feio amamentar uma criança com mamadeira. Isso é um absurdo, é um absurdo. E a partir daquele momento foi só felicidade, sabe? Eu faço a mamadeirinha, agora que ele já tá conversando, Dante agora nesse momento tá com 1 ano e 2 meses,
ele dá aquela chorada e eu chego na cozinha e pergunto, o que você quer? Eu pergunto assim, o que você quer? Aí ele vai apontando, vai apontando, vai apontando. Sempre tem uma madeira no escorredor, né? Aí ele vai e aponta uma madeira. Na hora que eu levanto a madeira, ele faz... Sabe? Tipo, você entendeu o que eu quero? Aí eu vou, encho uma madeira, faço uma madeira e dou com o mesmo carinho. Com a mesma felicidade. Com tudo igual. O mesmo amor. Então, o amor que sai do peito é o mesmo amor que sai da mamadeira. Não se preocupe com isso. Tira esse... peso das suas costas. E eu vou falar também o contrário. Se você tá amamentando há 2 anos, 3 anos, 4 anos e alguém tá falando pra você que tá na hora de deixar de amamentar, isso é um absurdo, porque a mãe e o filho têm que estar felizes. E se vocês estão felizes amamentando, maravilhoso, é um leite complementar, é anticorpo a mais pro seu filho, é vitamina a mais, e é coisa boa a mais. Então assim, vamos parar com o terrorismo com as mães que amamentaram de menos na sua cabeça, ou que as mães que estão amamentando demais na sua cabeça, porque já chega disso. A mãe tem que amamentar o quanto que tiver bom, e acabou. E o bom para cada um é diferente. Respeite. A mãe que não quer amamentar é a mãe que quer amamentar até os 10 anos da criança. O peito dela, ela faz com o peito dela o que ela quiser. Deixa eu me acalmar que eu tô polêmica hoje. Finalizando. Muitas pessoas me perguntaram se eu tomei remédio. Eu tomei remédio sim, mas é uma coisa muito importante. O remédio não pode ser tomado e depois amamentar. Não pode ter recaída. A pediatra até me perguntou se ele dormia na cama, porque às vezes a mãe tá com sono, não presta atenção e amamenta. Porque o remédio passa pra criança e não faz bem, tá? Então tomou o remédio, eu achava que secava na hora, mas pra mim não. Demorou 7 dias pra secar. Eu não vou dizer também o nome do remédio, você já sabe que eu não sou médica. Você pergunta pra sua obstetra, foi a minha obstetra que me passou. É um remédio, 2 dosezinhas tomadas em diferença de 12 horas. Depois que eu tomei o remédio, passaram 7 dias pro meu leite secar completamente. Se você não fizer nada, provavelmente vai ficar muito pesado, muito cheio e dolorido. Como eu fui bem gradual durante um espaço de 12 dias, 10, 12 dias, eu não senti o peito vazar, inchar e tal. Eu também nunca fui uma mega super produtora. Eu sou média. Nunca foi de menos, mas também nunca foi de mais. E como eu fui aos pouquinhos durante os dias, eu não tive problema. Mas quando eu parei de amamentar no final do dia, como eu não amamentei de manhã cedo, e chegou no final do dia, né, 24 horas, aí eu senti realmente bastante cheio. O que eu fiz? Você tem que ter cuidado para não estimular, porque senão não adianta nada. Se tomar remédio, fica lá, né, tirando com a bomba. Tira com uma coisa mais leve, que seria a mão. Vai pro chuveiro, eu fui pro chuveiro, coloquei uma aguinha morna de início, para que soltasse, porque eu tava muito empedrada, né, aqui embaixo empedra muito. Eu fiz uma massagenzinha, daí eu botei uma água gelada e fui removendo um pouquinho com a mão. Mas não é pra remover até esvaziar completamente a mama. Você vai só remover até que volte, porque ele fica duro, né, pesa. Você só vai remover até que ele volte a pesar, mais ou menos. A cada momento que você se sentir desconfortável. Evita, tipo, de hora em hora, porque senão você tá produzindo ali, né, o leite. Eu fazia mais ou menos 2 vezes ao dia, no banho mesmo. E ao 7º dia, eu apertei e não saiu mais nada. Então não se assuste se você tomar um remédio e não parar de uma vez. Não é que deu errado com você, não é que você é resistente a remédio, não é isso. É o normal dele mesmo. E esse foi o meu relato. Se você quiser compartilhar a sua história, você deixa aqui nos comentários. Eu só peço que seja assim, com muito respeito com as pessoas que têm opinião diferente de vocês. Eu quero ouvir a opinião de todo mundo e eu respeito todas as opiniões, de iguais ou diferentes da minha. Então, sejam respeitosos, por favor. Não se esquece de dar aquela curtida nesse vídeo, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal também, pra você acompanhar mais vídeos dessa Marina Chorona, que fica gravando vídeo aqui, cantando as mágoas pra vocês. Um beijinho, até a próxima.